Existe uma crença que a maioria das pessoas carrega sem perceber. Uma crença tão enraizada, tão profundamente humana, que questionar ela parece quase cruel. A crença de que todo mundo pode mudar. De que basta a situação certa, a conversa certa, o momento certo e qualquer pessoa vai se transformar. Maquiavel observava o mundo sem essa ilusão. Ele estudava o comportamento humano com a frieza de quem disseca um organismo, sem romantismo, sem esperança desnecessária, sem a necessidade de que a realidade fosse diferente do que era. E o que ele via, repetidamente, em cortes, em palácios, em relações de poder e em relações simples, era um padrão que a maioria se recusa a aceitar. Certas pessoas não mudam, não porque sejam más, não porque não mereçam compaixão, mas porque a estrutura que as define é anterior a qualquer discurso, anterior a qualquer exemplo, anterior a qualquer esforço seu de transformá-las. Hoje você vai entender quais são esses três tipos. E mais importante do que identificá-los, vai entender o que fazer com essa informação. Porque conhecimento sem aplicação é apenas conforto intelectual. E Maquiavel não tinha interesse em conforto. Ele tinha interesse em eficiência. Pare por um momento e pense numa pessoa que você já tentou mudar. Alguém em quem você investiu tempo, paciência, energia emocional, talvez anos de sua vida. Você conversou, você explicou, você deu exemplos, você foi o espelho que ela precisava. E o padrão continuou. A explosão de raiva voltou, a traição sutil voltou, o desaparecimento na hora da necessidade voltou. E você ficou se perguntando o que fez de errado, o que poderia ter dito diferente. Que palavra, que abordagem, que momento teria sido o gatilho para a transformação que nunca veio? A resposta de Maquiavel para essa pergunta é direta e desconfortável. Você não fez nada de errado. O problema não era a sua abordagem, o problema era a sua expectativa. Você esperava a evolução de uma estrutura que não comporta evolução. E enquanto você gastava energia tentando mudar o imutável, perdia tempo, perdia clareza, perdia a oportunidade de investir esse mesmo esforço em algo que pudesse realmente crescer. Isso é o que separa quem entende pessoas de quem sofre com elas. Não é frieza, é lucidez. E lucidez começa com uma pergunta honesta. Você está reagindo à pessoa que está na sua frente ou à pessoa que você gostaria que ela fosse? Maquiavel passava os dias observando. Ele via príncipes que prometiam reformas e repetiam os mesmos erros de governo. Via conselheiros que juravam lealdade e mudavam de lado assim que o vento mudava. Via aliados que sumiam quando o poder diminuía. E em vez de se frustrar, ele mapeava, ele categorizava. Ele entendia que o comportamento humano não é aleatório, é estrutural. E estrutura, quando consolidada, não responde a apelos externos. Ela responde apenas à sua própria lógica interna. O primeiro tipo que Maquiavel identificava era o que podemos chamar de reativo crônico. Essa pessoa vive dentro do impulso. Não existe para ela o espaço entre sentir e agir. A emoção chega e a ação vem imediatamente atrás. Sem filtro, sem reflexão, sem o menor intervalo de consciência. Raiva vira agressão. Insegurança vira ataque, frustração vira sabotagem. E o ciclo se repete com uma regularidade que, se você prestar atenção, é quase mecânica. O que torna esse tipo particularmente difícil de lidar não é a intensidade das reações, é a sinceridade das desculpas que vem depois. O reativo crônico se arrepende de verdade. A promessa de mudança que ele faz no momento seguinte à explosão é genuína naquele instante. Ele acredita no que está dizendo. E é exatamente por isso que você continua acreditando também. Porque a dor dele parece real, porque o arrependimento parece profundo. Mas o que acontece depois? O padrão retorna, porque a promessa foi feita pela emoção do momento, não por uma transformação estrutural. E a estrutura permanece intacta. Maquiavel sabia que o reativo crônico não aprende com consequências, porque consequência exige reflexão, e reflexão exige o espaço interno que essa pessoa nunca desenvolveu. Quanto mais o tempo passa sem que esse espaço seja construído, mais improvável se torna que ele apareça. O padrão se fortalece com repetição, e repetição, ao longo do tempo, se torna identidade. A raiva de hoje tem a mesma temperatura da raiva de 10 anos atrás. O ciúme opera no mesmo nível. O ressentimento não esfria. Tudo permanece na mesma intensidade porque nada foi processado. Só foi suprimido e repetido. A postura correta diante desse tipo não é confronto, não é explicação, não é paciência infinita esperando a transformação. É distância estratégica das decisões que importam. O reativo crônico pode ser presente em sua vida, mas não pode estar nos momentos que exigem estabilidade emocional, ponderação e controle. Porque nesses momentos ele vai explodir, não por maldade, por estrutura. O segundo tipo é o dependente de validação.
E esse é talvez o mais sutil dos três, porque à primeira vista, ele parece alguém em evolução constante. Ele muda de opinião, muda de posição, muda de valores. Parece adaptável, aberto, flexível, mas quando você observa com mais atenção, percebe que a mudança não tem direção. Ela não vai a lugar nenhum, ela simplesmente acompanha o ambiente que oferece aprovação no momento. Maquiavel observava esse tipo com atenção específica porque ele era o mais comum nos ambientes de poder. O conselheiro que concordava com tudo que o príncipe dizia, o aliado que defendia uma posição enquanto estava na sala e assumia a posição oposta quando estava em outro grupo. Não havia traição consciente nesse comportamento. Havia vazio. A pessoa simplesmente não tinha posição própria. Ela se construía inteiramente pela aprovação dos outros e por isso se moldava a qualquer ambiente que prometesse essa aprovação. O problema central com o dependente de validação não é que ele minta, é que ele não tem um eu fixo por baixo das adaptações. Cada versão dele é sincera no momento em que existe, mas nenhuma versão é real, porque real exige permanência, exige que a posição se sustente mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando a plateia muda, mesmo quando concordar custa algo. E essa capacidade, o dependente de validação não possui. Você reconhece esse tipo pela inconsistência que não gera culpa. O que ele defende hoje contradiz o que defendia na semana passada. E ele não percebe a contradição porque para ele não existe contradição. Existe apenas adaptação ao contexto atual. E isso não vai mudar porque mudança real exige um centro a partir do qual você se move. O dependente de validação não tem esse centro. Ele é inteiramente periférico, construído de fora para dentro e nenhuma conversa vai criar o interior que está ausente. A postura correta aqui é distância informacional. Esse tipo não pode ter acesso a informações sensíveis, a planos estratégicos, a vulnerabilidades que importam. Não porque seja seu inimigo, mas porque o que você compartilha com ele vai circular de acordo com o ambiente em que ele estiver. Ele não vai guardar segredo por malícia, vai compartilhar por necessidade de pertencimento. E o efeito prático é o mesmo. O terceiro tipo é o oportunista de curto prazo. E esse talvez seja o mais fácil de identificar, mas o mais difícil de aceitar. Porque a aceitação exige que você abandone a esperança de reciprocidade que todo ser humano naturalmente carrega. O oportunista de curto prazo não é cruel, não é calculista no sentido maquiavélico do termo. Ele é limitado. A mente dele não processa valor invisível. Não entende que lealdade gera retorno futuro, que confiança é um ativo que se acumula, que relação é um investimento que tem horizonte longo. Para ele, o mundo existe no presente imediato, e o presente precisa dar retorno agora. Se não há benefício claro e imediato, não há movimento. Maquiavel identificava esse tipo como o mais inútil para relações de poder de longo prazo. Não porque fosse perigoso, mas porque era completamente não confiável no momento que importava. Porque o momento que importa, quase sempre, é o momento em que você não tem nada a oferecer imediatamente. É o momento de crise, de vulnerabilidade, de necessidade real. E é exatamente nesses momentos que o oportunista desaparece. Simplesmente some, sem explicação dramática, sem confronto, sem culpa aparente. Porque na lógica dele, relação sem transação presente não faz sentido. E ele não consegue acessar outra lógica. Você reconhece o oportunista pela ausência. Quando você tem algo a oferecer, ele está presente, atento, colaborativo. Quando você precisa sem poder oferecer, ele não está. E a próxima vez que você tiver algo, ele volta, sem constrangimento, como se a ausência não tivesse acontecido. Porque para ele, de fato, não aconteceu nada de errado. Ele simplesmente seguiu a única lógica que conhece. A postura correta diante desse tipo é expectativa zero de lealdade. Você pode usar o oportunista quando os interesses são alinhados, mas nunca construa dependência sobre ele. Nunca o coloque numa posição onde você precisará dele sem ter algo a oferecer. Porque quando esse momento chegar, e vai chegar, você estará sozinho. Agora é até importante que você entenda algo que a maioria erra ao ouvir essa análise. Esses três tipos não são categorias morais. Maquiavel não era moralista, ele era observador. O reativo crônico não escolheu não desenvolver controle interno. O dependente de validação não escolheu ter vazio onde deveria haver identidade. O oportunista não escolheu ser incapaz de processar valor além do imediato. Essas são arquiteturas psicológicas que se consolidaram ao longo do tempo através de experiências, de repetições, de ausências formativas. Compreender isso não é desculpá-los. É simplesmente ser preciso na análise. E precisão na análise é o que permite a ação correta. Porque quando você para de julgar e começa a mapear, algo muda em você. Você para de gastar energia tentando transformar o que não pode ser transformado. Para de se culpar por não ter conseguido salvar alguém. Para de esperar de quem não tem capacidade de entregar. E esse espaço que se abre, esse espaço de energia recuperada, de atenção redirecionada, de tempo que volta para você, é o espaço onde você pode construir algo real. Maquiavel não tentava mudar pessoas. Ele as posicionava corretamente. Reativo
criativos longe das decisões que exigem equilíbrio, dependentes de validação longe das informações que exigem discrição, oportunistas longe de qualquer coisa que exigisse confiança no longo prazo. Não havia julgamento nesse processo. Havia estratégia. Havia respeito pela realidade tal como ela se apresentava, não como ele gostaria que fosse. E é aqui que a maioria das pessoas erra de forma decisiva. Você não sofre com as pessoas difíceis da sua vida porque elas são difíceis. Você sofre porque continua esperando delas o que elas estruturalmente não podem oferecer. A dor não vem do comportamento delas. Vem da distância entre o comportamento real e a expectativa que você se recusa a abandonar. Ajuste a expectativa e a dor diminui. Não porque a situação mudou, porque você parou de resistir à realidade. Isso não é resignação. Resignação é aceitar passivamente o que não deveria ser aceito. O que Maquiavel praticava era algo diferente. Era a capacidade de ver com clareza, agir com precisão e não desperdiçar força emocional em batalhas que não podem ser vencidas. Porque a batalha de mudar a estrutura de outra pessoa não pode ser vencida por você. Ela só pode ser vencida, se é que pode, pela própria pessoa. E somente quando ela decidir, internamente, que quer travar essa batalha consigo mesma. Enquanto isso não acontece, e estatisticamente, para esses três tipos, raramente acontece, sua responsabilidade é com você mesmo. Com sua energia, com seu tempo, com as relações onde o investimento realmente retorna. Com as pessoas que têm estrutura para evoluir, que têm a capacidade de se observar, que entendem valor além do imediato, que conseguem manter posição própria mesmo quando a plateia muda. Essas pessoas existem. Mas você não as encontra enquanto está ocupado tentando consertar quem não pode ser consertado. A lição mais silenciosa e mais poderosa de Maquiavel não estava em nenhum tratado de estratégia. Estava na forma como ele encarava o tempo. Ele sabia que tempo é o recurso mais escasso e menos recuperável. E por isso ele era implacável na seleção de onde investia esse recurso. Não por egoísmo, por clareza sobre o que era possível e o que não era. Você tem essa mesma escolha agora com o que acabou de entender. Pode continuar esperando que o reativo crônico da sua vida um dia desenvolva o espaço interno que nunca desenvolveu. Pode continuar esperando coerência do dependente de validação que não tem centro a partir do qual ser coerente. Pode continuar esperando lealdade do oportunista que estruturalmente não consegue processar o valor da lealdade. Ou pode fazer o que Maquiavel fazia: identificar o padrão, nomear a estrutura, ajustar a expectativa e distância, e seguir sem culpa, sem rancor, sem a ilusão de que todo mundo pode ser salvo, porque nem todo mundo pode. E aceitar isso completamente, sem resistência, sem a necessidade de que fosse diferente, não te torna frio, te torna livre. E liberdade para Maquiavel sempre começou com o mesmo passo: ver as coisas exatamente como são.